Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, dedicado ao nosso tema livre. E conforme a gente conversou ontem, uma parte do nosso estudo vai ser dedicada à leitura de algumas mensagens, porque nós estudamos ontem o nosso livro dos médiuns, lá no capítulo 29, no item 345, e nos chamou a nossa atenção aqui uma passagem em que Kardec diz o seguinte a respeito das comunicações espontâneas. Então, além das evocações propriamente ditas, isso feito nas reuniões mediúnicas, que ele orienta para se realizar, as comunicações espontâneas oferecem uma infinidade de temas para estudos. Nesses casos, temos apenas de esperar que os próprios espíritos coloquem as questões. Podemos às vezes apelar a um determinado espírito. Ordinariamente, porém, costuma-se esperar os que desejam apresentar-se e que frequentemente o fazem de maneira imprevista. Essas comunicações podem proporcionar uma infinidade de questões para estudos. Devem ser comentadas cuidadosamente para que sejam analisadas todas as ideias que apresentam, verificando-se então se elas trazem um cunho de veracidade. Esse exame feito com severidade é a melhor garantia contra a intromissão de espíritos mistificadores. Por isso mesmo, para a instrução de todos, pode-se dar o conhecimento das comunicações obtidas também fora da reunião. Temos, assim como se vê, uma fonte inestancável de elementos altamente valiosos e instrutivos. Então, como a gente comentou, essas comunicações espontâneas, cada espírito traz para nós uma mensagem, uma lição. Se são espíritos mais equilibrados, espíritos que trazem um conhecimento maior a respeito da realidade da vida espiritual e da nossa própria existência, nós temos mensagens normalmente com temas evangélicos, falando sobre as mais variadas situações. Por outro lado, se nós temos espíritos comuns, espíritos que estão se adaptando ao mundo espiritual, sendo assistidos no plano espiritual, então eles trazem um pouco do seu depoimento. Uma parte importante da realidade do mundo espiritual, que é essa adaptação dos espíritos a esse novo ambiente. Então cada um traz ali um depoimento de felicidade, um depoimento de angústia, de apreensão, de medo. Então, como nós conversamos ontem, lendo algumas mensagens, a gente pode aproveitar e trazer mais algumas aqui hoje. Então eu vou trazer algumas mensagens, depois a gente passa para as perguntas, para as dúvidas que vocês queiram trazer. Enquanto isso, a gente pergunta aqui para o Décio colocou, grande abraço, Décio. Se não temos consciência de nossos débitos de vidas passadas, qual a validade de expiarmos uma falta que não lembramos? Por outra, é racional um pai admoestar um filho, ou mesmo repreendê-lo a título de educação, não explicando ao mesmo a causa ou erro pelo mesmo cometido? Décio, quando a gente fala sobre o aprendizado do que a vida e a lei de causa e efeito nos proporciona, esse aprendizado ele não vem com o nosso consentimento. Ou seja, eu não tenho que concordar ou não concordar. E eu saber desse erro não facilita as coisas, pelo contrário, acaba me obrigando a fazer algo, não porque eu tenha consciência do meu erro, mas simplesmente porque eu fiz diante da obrigação de corrigir alguma coisa, e isso não me transforma numa pessoa melhor. Se você fala para um traficante, por exemplo, que ele está cometendo um erro e que se ele fizer isso ele vai ser preso, ele pode até parar de traficar, mas não porque ele acha que é errado, mas pelo medo de ser punido. Então a mesma coisa acontece conosco. Muitas vezes nós nos vemos diante de situações que hoje nós não temos consciência do que acontece, mas no plano espiritual nós tivemos. E esse nosso esquecimento é uma oportunidade da gente recomeçar uma nova existência, com novos valores, com novos aprendizados, por uma questão de transformação real, e não simplesmente por uma causa, por uma imposição. Então, para nós hoje, quando nós pensamos assim, mas eu não tenho consciência, nós podemos ter consciência de muitas coisas a partir do momento em que nós nos aproximamos da realidade do mundo espiritual. Então, se nós somos espíritas, nós temos um conhecimento a respeito da lei de causa e efeito, nós temos um entendimento das reencarnações, das conexões entre cada uma dessas etapas e tudo mais. Então quer dizer que somente nós poderíamos ser punidos pelo fato de termos consciência, enquanto o resto da humanidade não teria? Então, na verdade, a lei de causa e efeito existe desde o início dos tempos.
é um processo pedagógico que Deus utiliza para o nosso aprendizado, ou seja, aprendemos com os nossos acertos e aprendemos com os nossos próprios erros. Então isso é extremamente válido para o nosso crescimento. E a consciência que nós teremos desses eventos do passado, que poderiam interferir de modo negativo na nossa existência presente, essa conscientização vai se dando com o tempo, com a nossa própria elevação. Então, na verdade, a gente vê que aprendemos, porque a nossa consciência começa a compreender aquilo que é certo e que é errado, é muito mais válido do que compreendermos pelo fato de termos conhecimento dos fatos do passado. Essa pergunta, que eu já passei para vocês aqui outras vezes, eu também já fiz aos amigos do mundo espiritual, e eles me responderam de uma forma muito clara. Que eu perguntei exatamente isso: não seria mais fácil para nós hoje, a nossa vida, se nós entendêssemos, né, o porquê das coisas, tendo conhecimento do nosso passado, tendo conhecimento das nossas ações pretéritas? E aí então o Espírito lembrou um lado interessante. O erro para nós, ele sempre traz um constrangimento, quando nós nos deparamos com ele de novo, né? Ou seja, mostrar para você, olha o que você fez no passado. E ele lembrou o seguinte, né? Vocês se lembram? Ele disse assim: nós muitas vezes não desejamos esquecer coisas que nós fizemos nessa nossa encarnação. Se nós voltarmos alguns anos no tempo, a gente lembra algumas situações que nós vivenciamos, e a gente pensa assim: se eu pudesse, eu apagaria isso da minha memória. Então, se para nós, as nossas ações do presente, né, do nosso pretérito próximo, já são dramáticas, já são constrangedoras para nós, imaginemos se nós recebêssemos aquela avalanche de erros do passado, nós ficaríamos completamente paralisados. Então, o esquecimento é o ponto inicial, ou seja, temos liberdade de agir, apesar daquilo que foi registrado no nosso passado. Então, para nós tomarmos iniciativa por vontade própria, é muito mais meritório do que nós tomarmos qualquer ação através de uma imposição. Para nós é muito difícil compreendermos isso. Muita gente vai dizer assim: mas isso aí para mim não é o suficiente. Deus não está preocupado se é suficiente ou não. A lei está aí para poder nos ajudar a evoluir, e isso vai funcionar. Então, futuramente nós vamos entender, porque tem muita coisa que hoje, né, eu sempre brinco assim com os meus alunos, né, que quando a gente está falando de algum tema filosófico, sempre entra essa questão, né? Mas não seria mais fácil se fosse assim? Aí eu falo, tal coisa, né, sobre determinado tema, né? Aí eu diria assim: sim, seria mais fácil. Eu vou mandar e-mail para Deus para ele mudar a lei do universo, para poder fazer você compreender melhor, que fica mais fácil. Então, o fato de nós não entendermos um processo, o fato de nós não entendermos alguma coisa, não significa que ela esteja certa ou não significa que ela esteja errada. Somos nós que não alcançamos ainda esse entendimento. E quando nós, diante da nossa evolução, tivemos a oportunidade de analisarmos de uma forma linear as nossas várias existências e o processo que foi aplicado para a nossa evolução, aí a gente vai entender: de fato é assim. Uma criança, quando ela é castigada pelos pais, fica de castigo, ou apanha, ou qualquer tipo de punição que ela recebe, ela fica assim: eu não acho justo isso. Eu não sei porque meu pai ou minha mãe fizeram isso. Mas o fato dele não saber não significa que no futuro, quando ele tiver maior, ele vai lembrar assim: naquela época eu fiz aquela besteira e fiquei de castigo. Aí ele dá uma risada. Então hoje nós estamos numa fase de imaturidade em que nós não temos o conhecimento, a compreensão desse mecanismo de transformação moral. Então é exatamente isso. Primeiro, o esquecimento do passado serve para que nós tenhamos liberdade de ação. No nosso o nosso subconsciente, na nossa mente, fica registrado, né? Não, eu falo em bater em criança porque existem famílias que fazem isso, né? E a educação do passado também é assim. Eu também já tomei as minhas chineladas. Então, quando a gente fala sobre a lei de causa e efeito, quer dizer, primeiro, nós não lembramos do passado. E isso nos dá liberdade de agir agora. Quer dizer, nós não reconhecemos os nossos inimigos não nos reconhecem, nós não nos deparamos com aquilo que aconteceu, né, que nós fizemos de errado. Então isso nos dá uma certa liberdade. No nosso inconsciente, ou no nosso subconsciente, fica registrado não os fatos, o que eu fiz, mas as impressões daquilo que eu fiz certamente me dão aquele certo bloqueio, aquele certo medo, aquele certo receio.
Então nós nos deparamos com uma situação em que a gente fica se sentindo meio aflito. Diante de uma pessoa, nos provoca um tipo de sentimento. Então as impressões ficam registradas, mas os fatos são esquecidos. E futuramente, quando nós nos depararmos, né, com o mundo espiritual, nós teremos a oportunidade de fazer uma revista na nossa última existência e compreendendo se nós tivemos uma vida rebelde, de insubmissão perante essas leis que nós precisamos compreender, não é uma questão de fé. É difícil para nós entendermos e isso fica no campo da fé, e a fé é muito subjetiva. Eu posso dizer, eu não acredito nisso. Tá bom, não tem problema você não acreditar. Mas se nós compreendermos que a nossa existência não é um acaso, e que estarmos aqui hoje faz parte de um longo processo de evolução, então nós já começamos a dominar, né, ou a disciplinar as nossas ações. Então, no mundo espiritual nós teremos a nossa rebeldia ou a nossa disciplina, a nossa insubmissão ou a nossa submissão, um comportamento pacífico, um comportamento rebelde. E isso então nós vamos, né, isso vai contar nesse processo evolutivo, se nós precisaremos reviver essas experiências para modificar os nossos valores, ou se nós formos aprovados pela nossa conduta. Apesar das dificuldades, eu continuo lutando, eu continuo tentando fazer as coisas do modo correto, ou então eu me rebelo contra tudo. Então esses fatos para nós, esses argumentos, podem não ser convincentes. Muitas vezes até mesmo eu, pessoalmente, passando por algumas situações, durante as minhas preces, elas não são preces, elas são discussões, né? Porque eu começo, então, a degladiar aí com os meus amigos espirituais, com Deus, fico meio rebelde diante de algumas coisas, exatamente porque, teoricamente, a lei é perfeita. Na prática, ela é muito complicada. Mas por que há essa complicação? Porque o nosso grau evolutivo ainda é muito, nos coloca numa condição ainda de incompreensão, de rebeldia, de revolta. Quando nós modificarmos os nossos valores, a nossa conduta também se transforma. Até mesmo os espíritos mais evoluídos que estiveram entre nós também viveram isso. Nós tivemos depoimentos, por exemplo, de Chico Xavier, de Madre Teresa, em que eles tiveram também os seus momentos, em que choravam, em que se questionavam, em que entravam em dúvida. A Madre Teresa de Calcutá tinha dúvidas com relação à fé. Se ela tinha dúvida com relação à fé fazendo o que fez, porque nós que somos meros, né, e anônimos mortais não podemos também nos rebelar? Mas a questão é, esses momentos de dúvida são naturais. O problema é esse comportamento constante. Então, se hoje nós não podemos compreender, a gente primeiro age do modo certo. Depois a gente procura entender como as coisas funcionam. A Isis colocou, né, uma rebeldia de vez em quando faz bem até para a saúde, né? Como diz popularmente, né, desopila o fígado, né, Isis? Então faz parte desse nosso processo de crescimento. O Braz lembrou aqui, nessa semana passei orando, pedindo forças universais para fazer chover nas áreas que regulam o país. A gente tem que sempre ter, né, esse nosso momento de fé. Então, Décio, naturalmente não respondi suas perguntas, a sua questão, talvez de um modo muito claro, né, e muitas vezes não consigo nem responder as minhas próprias perguntas. Mas essa é uma questão fundamental para a gente entender por que, né, que nós não temos essa informação. Se o Espírito dissesse para você assim, né, pois essas impressões é assim, né? Olha, eu me sinto culpado por alguma coisa, eu me sinto com medo de alguma coisa, eu não sei do que é. E tomara que não saiba, porque se você souber, você vai lembrar do que você fez para aquelas pessoas e talvez aquelas pessoas se lembrem do que você fez. E aí então renasce de novo todo aquele sentimento que tinha sido esquecido no passado. Tudo aquilo que foi tão trabalhado, tão organizado, para que a gente tivesse um recomeço, uma nova convivência, uma nova oportunidade de ajuste, vai tudo por água abaixo. Então, mais uma vez, se nós queremos esquecer coisas que nós fizemos agora, imagina as coisas do passado que muitas vezes custaram a nossa vida e a vida de muitas pessoas. Não a vida ou a morte, mas eu falo a direção da vida de muitas pessoas poderiam ter mudado, ou de repente mudaram de fato, por causa das nossas ações, e mudaram de um modo negativo. Nós interferimos na vida das pessoas. Imagina o tamanho da culpa que nós sentiríamos. Então, sem dúvida nenhuma, há muito ainda para nós aprendermos. E aí então entra a questão da fé. Se você não compreende, acredite nessas leis que para nós ainda são incógnitas. Né? Shanri lembrou bem, Shanri, é uma das questões que muitas pessoas de bem não aceitam a doutrina, chegam nesse ponto de dar uma pausa, né? Mas na verdade assim, persevere. Faça a coisa certa, pense sempre naquilo que é aquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai te fazer evoluir.
E depois você procura então, depois você vai entender das coisas. Muitas coisas que dizem respeito à nossa vida hoje ainda são cobertas pelo véu, né, pelo véu de Deus, como dizem os espíritos. Então, eu acho que esse é o caminho, né, para nós seguirmos em frente. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu vou passar para vocês aqui a leitura, fazer aqui a leitura. Como eu falei, eu separei aqui eu tenho uma coletânea de mensagens. São dezenas de mensagens que chegaram em reuniões de uma forma espontânea. Não, Brasil, ela está conhecida já, né? A doutrina já está conhecida, ela só não é aceita. Todo mundo sabe do mundo espiritual, todo mundo sabe dessa ideia da reencarnação. Você vê isso nos filmes, você vê isso nas ideias das pessoas, você vê na próxima vida eu não quero chegar perto de você. Ou então assim, reencontrei o meu amor da vida passada. Então, na verdade, essas teorias que a doutrina espírita hoje, não, pelos próprios países, a gente vê muito isso. Mas se você fala isso num país que não aceita isso, ele vai recusar. Mas o fato dele recusar não significa que ele ignore. Ele sabe que existe. Você vai numa igreja evangélica e pergunta assim, quem já ouviu falar de reencarnação? Todo mundo já ouviu. Você pergunta, quem aceita? Ninguém aceita. Ou pelo menos ninguém se revela, né? Se você vai lá no Afeganistão, você pergunta, você já ouviu falar em reencarnação? As pessoas já ouviram. As pessoas instruídas, pelo menos, né? As pessoas já ouviram isso. Então, na verdade, conhecida, a doutrina espírita em si, ela pode ser desconhecida, mas os elementos que a doutrina espírita... a Vaninha colocou aqui que é coisa do demo para muita gente, né? Então, não declaradamente pelo menos, né, Décio, mas realmente é muito... Então a gente tem vários fatos. Quem nunca ouviu falar em assombração? Todo mundo, em qualquer lugar do mundo já ouviu falar. Isso significa o quê? Muito mais do que histórias de assombração, é você falar sobre um espírito vivo depois da morte, independente da sua condição. Quem nunca ouviu falar em anjos? Também já ouviu. Então, na verdade, o Espiritismo estuda esses elementos. Então, a doutrina espírita, como uma doutrina, como uma filosofia, ou como uma religião, como queira, ela pode não ser conhecida. Ninguém nunca ouviu falar de Allan Kardec, a não ser o jogador do Palmeiras, né? Então, que aliás, percebe-se, né? Todo mundo falando Allan Kardec, o cara virou um craque, todo mundo fala disso agora. Então, muita gente, grande parte do mundo não ouviu falar de Allan Kardec, muita gente nunca ouviu falar de espiritismo, mas quem já ouviu falar de reencarnação? Quem já ouviu falar de fantasma? Quem já ouviu falar sobre, sobre a própria existência de Deus? Porque a gente pensa assim, mas todo mundo acredita em Deus. A doutrina espírita também, faz parte dos seus pilares, né? Então, quanto tempo vai demorar, Brás? Na verdade, assim, quanto tempo a humanidade vai demorar para aceitar esses fatos? Isso, de um modo otimista, eu diria para você assim que eu apostaria em talvez mais umas 3 ou 4 gerações, né? Porque hoje os meios de comunicação são bastante poderosos, penetram, né, em várias sociedades, levando essas ideias. Quanto tempo isso vai demorar? 3 ou 4 gerações. Na prática, quanto esse tempo vai demorar? Eu olho pela janela e fico um pouco pessimista, vendo a resistência das pessoas. E muito mais do que conhecida é quando as pessoas vão viver esses princípios. Porque até mesmo hoje o cristianismo, 2000 anos depois, ele não é plenamente praticado. Na verdade, ele se tornou uma religião. Ele não se tornou uma filosofia de vida nas pessoas. Se 2000 anos depois nós temos países cristãos que estão em guerra, países cristãos que têm diferenças sociais, países cristãos que lidam com preconceito, 2000 anos depois. Então você imagina se a gente acreditar em reencarnação e esperar que isso revolucione o nosso mundo. A grande vantagem é que, por causa dessa nova geração que vem chegando, é uma nova geração que reencarna no nosso mundo trazendo já essas ideias construídas, essas ideias convictas. Então isso vai fazer com que se dissemine maior. Por isso que a gente fala que nesse processo de transformação do nosso mundo, nós temos hoje um grupo de espíritos missionários, né, preparados para impulsionar esses novos conhecimentos. E aqueles que não aceitam vão aprender na marra, porque as coisas vão se tornando cada vez mais claras, né? Exato, né? Cuba, o segundo maior país em proporção entre população e centros espíritas, Cuba está lá como primeiro, como segundo depois do Brasil, né? Então vamos aguardar para ver, né? Quanto tempo isso vai demorar? Vai depender primeiro das nossas próprias ações, né? Nós que somos os espíritas somos responsáveis pela sua divulgação. E temos feito isso, tentado pelo menos fazer isso da melhor forma. E segundo, vai depender da rigidez com que as pessoas mesmas vão se encontrar para mudar as suas opiniões, né?
Pois é, Shanri, acabou virando política, né? Quando você politiza uma filosofia, aí você já tem partidos que defendem um lado ou do outro. Quando você tem pessoas que seguem a sua filosofia, aí a coisa flui com mais naturalidade. Bom, muito bem, vamos lá, pessoal. Então, aqui nessas mensagens que eu falei para vocês, algumas mensagens espontâneas, a gente vai fazer breves comentários, só para vocês acompanharem, né, para quem veio ontem aqui participar do nosso estudo, entendeu aqui a nossa ideia, né? Então, trazer para vocês exatamente mensagens espontâneas que foram recebidas no grupo mediúnico. Todas essas mensagens foram recebidas no grupo de desenvolvimento mediúnico da Comunhão Espírita de Brasília, né, onde uma prima minha fazia estudos, e essas mensagens foram todas recebidas por ela, uma médium de grande potência, né, vidente, audiente, psicógrafa, e isso e aquilo. E aí, então, como Kardec falou, cada mensagem pode trazer para nós um conteúdo para nós estudarmos, um tema. Então nós vamos analisar primeiro qual é a condição do espírito. É um espírito esclarecido ou um espírito comum, um espírito completamente ignorante sobre a realidade do mundo espiritual? É um espírito com um temperamento doce, um temperamento mais agressivo? O conteúdo da sua mensagem tem a ver com os padrões que aquilo que o Espiritismo traz? É uma mensagem que traria um conteúdo falso ou é legítimo? O Espírito, quando ele fala, a intenção dele é trazer para nós algum tipo de confusão ou é um depoimento sincero? Tudo isso para nós são elementos que devem ser analisados numa mensagem. Então eu vou ler a primeira mensagem, vou ler algumas delas aqui, eu tenho várias mensagens, mas eu vou pegar algumas que são mais interessantes. Ontem vocês viram que as primeiras mensagens que chegaram nesse grupo mediúnico tinham um conteúdo mais evangélico, mais genérico, mensagens pequenas, breves, falando sobre caridade, sobre perseverança, sobre fé e tudo mais. Conforme o médium vai evoluindo no seu desenvolvimento, né, no seu conhecimento, na sua técnica, vai permitindo que outros espíritos se comuniquem. Espíritos que teriam maior dificuldade de se afinizarem com os médiums, começam agora então a terem uma aproximação maior, uma maior facilidade. E aí podem trazer o seu depoimento. Então, nesse bloco aqui eu já avancei um tempo nas comunicações, daquelas mensagens que estavam lá, era o começo de 2007, nós estamos agora no meio de 2007, aquelas primeiras mensagens, nós avançamos para agosto de 2008. Né? Então aqui a gente já tem quase um ano depois do início dessa comunicação, e a gente vai ver de que forma que o conteúdo dessas mensagens mudaram. Já não são mais mensagens de 6 linhas, são mensagens de quase uma página. Né? Então vamos lá, a primeira mensagem, então analisem, ouçam aquilo que eu estou passando para vocês, e tentem analisar todo o conteúdo, tudo aquilo que pode trazer de informação a respeito do espírito que está se comunicando. Então a gente vai fazer uma brincadeira, né, de tentar imaginar quem é a pessoa que escreveu isso, com relação ao seu conhecimento, com relação ao seu caráter, com relação à sua aparência, por que não? A gente tenta imaginar também como as coisas acontecem, quem é a pessoa que está psicografando, né? E esse exercício vai trazer para nós uma certa perspicácia, né, com relação a essas mensagens que para nós são absolutamente incógnitas. Então vamos lá, primeira mensagem. Algumas delas você já conhece, que eu já trouxe para vocês aqui em outras oportunidades, mas a gente repete, porque elas são interessantes. Primeira mensagem. Quando me disseram que eu teria que voltar a viver na Terra, eu quase não acreditei. Mas já, justamente agora que eu havia conseguido me reequilibrar, depois de tão árduas lutas, era muito cedo. Eu ainda não estava preparado para voltar, inseguro de que teria forças para vencer as tentações e as vicissitudes da luta terrena. Chorei copiosamente por dias a fio, temeroso dos meus instintos falharem mais uma vez. Grandes conselheiros que me acompanharam durante minha recuperação, quando do último retorno, procuravam me acalmar e me encher de coragem. Diziam que se a tarefa se aproximava era porque eu já tinha condições de executá-la. Aceitei, ainda que contrariado e assustado, o desafio que se me apresentava. Nascido em família humilde, porém honesta e extremamente religiosa, cresci num lar amoroso, acompanhado de pais e irmãos simpáticos entre si. Quando jovem, conheci aquela que seria minha companheira de toda uma existência e acabei por encontrar com os meus maiores desafetos no ambiente de trabalho, onde convivia diariamente com a intriga, a fofoca, a maledicência, o orgulho. Éramos adversários de outros tempos, tentando nova convivência, mas isso demandava grandes esforços e paciência por parte daqueles que já possuíam algum conhecimento.
algum esclarecimento. Havia os convites para saídas após o expediente que se constituíam em verdadeira tortura para mim, pois eu sabia inconscientemente que fora na bebida que eu sempre me perdera. Mesmo tentando ser forte, acabei sucumbindo e voltando às farras de tempos passados, com o mesmo grupo de almas afins e me vendo errar na mesma maneira. A esposa paciente sempre tentou me afastar dessas influências, mas eu não queria. Ao voltar à verdadeira vida, espírito endividado e desarmonizado, custei muito a recuperar a sanidade e o equilíbrio. Foram anos de solidão e infortúnio. Mas um dia Deus se apiedou de mim, me ofereceu socorro e tudo recomeçou a encontrar o caminho da paz e da serenidade. Hoje ainda luto comigo mesmo, contra esse velho homem que habita dentro de mim, a fim de superar essas falhas de caráter em nova existência carnal. Sei que o momento está se aproximando, sinto isso em minha alma, e peço fervorosamente a Deus que me ampare durante toda a minha futura permanência na carne. Graças a Deus. Essa então foi a mensagem que chegou desse espírito, e a gente já conseguiu, enquanto eu fui lendo para vocês, esse é um dos grandes benefícios da nossa imaginação, a gente foi criando cenários, vendo as pessoas, vendo o bar, a bebida e tudo mais, vendo, né? A gente não sabe qual é a Água Viva, Água Vite, tá? Então isso aqui é exatamente isso que eu falei para vocês. A gente tem que imaginar o indivíduo, não a sua identidade, né? Mas a gente dá para entender quem é a pessoa, como ela viveu, qual é o seu comportamento. A gente conseguiu encontrar referências em espíritos aqui convivendo conosco. Muitas vezes nós podemos até nos identificar muitas vezes com essa situação. Então a gente viu que o conteúdo que ele passou foi muito interessante, né? Então ele passou, né, ele passou a sua prova, a sua experiência e principalmente a impressão que ele tinha, o medo, a expectativa que os espíritos têm quando chega o momento da sua reencarnação. Porque para nós é assim, olha, fulano, né, imagina o Décio lá em cima no plano espiritual, Décio, dá um tapinha nas costas dele, ó, daqui a pouco você vai reencarnar, tá? E ele começa a pensar assim, meu Deus, eu vou ter que reencarnar, tem toda essa dívida para recuperar, tem todas as dificuldades, e aí naturalmente a gente começa a ficar a ser tomado por esse medo, por essa angústia, por essa ansiedade. E esse espírito trouxe para nós exatamente isso. Inimigos do passado, vícios, negligência numa existência e uma nova reencarnação se aproximando e ele sentindo essa angústia, esse medo, né? Então uma mensagem bastante proveitosa para os nossos estudos. Dudu colocou, né, percebe-se então que ele já tem consciência do que vive na erraticidade e entende a sua aprovação, embora, né, tenha grande medo, né, do fracasso, de tudo aquilo voltar, até porque ele já viveu esse fracasso anteriormente, né? Então essa foi uma das nossas reencarnações, né? Bom dia, professor, bom dia, Capucci. Vamos lá, outra mensagem. Preparados? Vamos lá. Então limpem agora a memória de vocês, a imaginação de vocês, e vamos para um novo contexto. Nem mesmo se usássemos todo o nosso poder de concentração e reuníssemos todo o esforço possível a fim de recuperar nossa memória desde quando fomos criados, não conseguiríamos recordar nem mesmo uma ínfima parte de todas as experiências pelas quais passamos. Somos espíritos milenares, com acertos e erros também imensos. Por ainda nos vermos no seio da terra tão querida, sabemos que mais erramos do que acertamos. Porém, isso não é motivo para desistirmos de melhorar sempre. Se a estrada que ficou para trás é milenar, a que nos aguarda tem o tamanho do infinito. Criaturas de Deus que somos, temos a cada manhã a possibilidade de recomeçar e corrigir nossas falhas. A cada dia, uma página de nossa história. A cada encarnação, um livro escrito. Façamos tudo o que nos for possível para escrever um livro com um final feliz. Fiquem em paz e com Deus. Vimos aqui uma outra mensagem de um espírito mais esclarecido. Um espírito que veio trazer para nós uma mensagem edificante, né? São espíritos diversos, Água Vite. Nós não sabemos quem são, a gente está falando do conteúdo, né? Esse que é o propósito do nosso estudo. Então a gente tenta imaginar como era o espírito que mandou essa mensagem. Tá? Então não é com relação a quem mandou, né, mas o que significa a mensagem que foi mandada. Então essa foi, né, a mensagem que nós recebemos agora de um espírito trazendo uma mensagem de um teor mais elevado, de um teor mais leve, de um teor mais edificante para nós, falando exatamente sobre isso. Nós podemos não entender exatamente aquilo que nos aconteceu no passado, quase que
se ligando, né, com aquela dúvida que o Décio colocou para nós aqui na área de texto, mas que a gente sempre tem a oportunidade de escrever um livro com um final feliz, independente daquilo que nos chegou anterior, daquilo que nós fizemos no nosso passado. Né? Então essa aqui é a segunda mensagem. Vamos para a nossa terceira mensagem. Bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá, próxima mensagem. Durante muito tempo, muitas vidas, talvez, fiz somente o que me interessava. Olhava apenas para o meu bem-estar, sem me incomodar com as consequências que aquilo poderia trazer à vida de outras pessoas e à minha própria vida também. A satisfação imediata era meu objetivo. Hoje, falando dessa época, eu mesmo reconheço que era uma enorme infantilidade minha pensar assim. Era egoísta, egocêntrico, mesquinho. Mas era assim que eu vivia. Mudar custou-me muito tempo de lamentações, de revolta, de tristeza e de lágrimas. Reconhecer que se está errado é muito doloroso. Perceber de verdade que o próprio comportamento fere pessoas próximas, queridas, é motivo de grande angústia e sofrimento. E reerguer-se depois de todas essas constatações parece ser quase impossível. Mas não é. Isso eu posso garantir. É doloroso? É. É sofrido? É. Mas é possível e, mais que isso, é gratificante. É muito bom olhar para trás e perceber que no passado ficou aquela roupa que já não nos servia mais. É muito bom superar falhas de caráter e de comportamento. É quase uma vitória em dobro, pois além das dificuldades a serem vencidas, vencemos nossos mais baixos instintos. Não desanimem nunca se o que buscam é melhorar-se. Vale a pena ser bom. Que Deus os ampare. Então aqui mais uma vez, né, uma outra mensagem de um espírito que, embora comum, conseguiu vencer aquilo, né, que chegou para ele com tantas dificuldades, com tantas dores por aquilo que ele fez por si mesmo e por aquilo que ele fez às pessoas próximas. Então a gente vê nessa mensagem mais um conteúdo muito significativo que nós poderíamos explorar aqui durante vários estudos, explorando cada um dos temas que nós temos aqui. Né? Então, mais uma mensagem bem edificante, bem bacana. Mais uma vez aqui, vamos lá. Nessa mensagem aqui, né, a característica dela é que ela demorou para a médium começar a psicografar, e quando veio assim de um modo avassalador, com muita raiva. Então a mensagem diz o seguinte para nós. Cansei de ser boazinha, cansei de fazer o que se espera, cansei de falar aquilo que as pessoas querem ouvir, cansei de ser hipócrita, muitos ainda o são. Eu já fui isso e muito mais, dissimulada, falsa, ardilosa. Hoje faço o que tenho vontade, falo o que quero, deixo meus pensamentos fluírem por onde quiserem. Sou dona de mim e da minha vida, e ninguém tem nada com isso. E o espírito foi embora. Essa foi a mensagem que chegou para nós, mostrando também um espírito ainda dentro daquelas características que Kardec trouxe para nós no livro Céu e Inferno, de um espírito endurecido. Então nós tínhamos ali a rainha de Oude, né? Vocês se lembram dela, né? Aquela rainha que era ainda, fazia questão de todas as pompas e circunstâncias da sua majestade, que Kardec acabou inclusive entrando, né, naquilo que ela esperava para continuar aquele diálogo. Então nós temos vários espíritos que demonstram isso. E a gente os trata como personalidades, porque era uma rainha, porque era isso, porque era aquilo. Aqui a gente vê um espírito que a gente não sabe quem é, a gente sabe que é uma mulher, um espírito com uma personalidade feminina. A gente não sabe qual é seu nome, não sabe quando desencarnou, o que aconteceu, mas a gente vê na sua descrição, na sua mensagem, no seu depoimento, ainda uma resistência muito grande de transformação moral, porque ela continua ainda nesse comportamento. E dá para a gente imaginar também o trabalho que os espíritos que dirigem, ou que dirigiam aquele trabalho lá na comunhão, tiveram para convencer esse espírito a dar esse depoimento. Porque se alguém chegasse, olha, você gostaria de dar um depoimento, dá para imaginar as cobras e lagartos que ela soltou, né, quando foi convidada. E muitas vezes então ela foi trazida exatamente isso, porque dá para imaginar, como a médium fez a descrição, veio com muita raiva. Então significa que a médium teve a percepção daquilo que o espírito sentia. E isso, para desenvolvimento da mediunidade, é algo muito importante, porque o médium, na verdade, quando ele acaba um trabalho, ele pode, na maioria das vezes, ele acaba não guardando para si mesmo aquilo que foi trazido pelo espírito.
Então o espírito sofredor, o médium vai chorando para casa, nem sempre isso acontece. Mas muitos médiums não conseguem separar aquilo que é dele para aquilo que pertence ao espírito. Então se esse espírito trouxe muita raiva, né, trouxe um comportamento desequilibrado, não significa que o médium tenha que viver isso. Isso é importante, tá? Isso, exato, Alcavive. Vamos lá então, continua outra mensagem. Colhemos hoje o que plantamos ontem, e o nosso futuro está sendo semeado hoje. Se nesta vida temos um corpo perfeito, é porque dele cuidamos em nossa última passagem terrestre. O que falo não é novidade para nenhum de vocês, mas às vezes há verdades que, de tão conhecidas, acabam caindo no esquecimento, naquela zona meio adormecida de nossas consciências. É preciso nos lembrarmos dessa máxima diariamente. Ela nos ajudará a tomar decisões mais acertadas, a fazer escolhas mais serenas, a promover a paz e a tranquilidade àqueles que nos rodeiam. Vivam de maneira tal que nunca precisem se envergonhar de qualquer coisa feita, falada ou pensada. Parece fácil, mas eu sei que não é. Mas não é impossível. É quase como um hábito a ser adquirido. E aí, então, o espírito foi embora, deixando apenas essa mensagem. Então, mais uma mensagem mais edificante, um espírito mais esclarecido, um espírito com, entre aspas, né, perdoe-me a redundância, um espírito com um espírito mais pacífico. Né? Então, vemos ali a característica dele. Dá para nós observarmos principalmente aquilo que nós somos e aquilo que nós poderíamos ser. A partir do momento em que nós tivermos não apenas compreensão, mas realmente disciplinarmos os nossos sentimentos, as nossas falas, as nossas ações e trabalharmos melhor também os nossos valores. Vamos lá, mais uma mensagem. Né? Hoje é o dia das mensagens. Então vamos lá, mais uma, que chegou também de forma espontânea naquele grupo mediúnico. Caminhar na direção do bem é uma tarefa árdua. São tantas as tentações, tantos os atalhos, tantos os desafios, e em cada trecho muitas emoções nos aguardam, como se para testar a nossa fé e nossa entrega ao nosso Senhor. Sermos vigilantes, cuidadosos e temerosos é só parte da lição. É preciso também termos uma fé e uma confiança em Deus inabaláveis, de modo a entregarmos nossas vidas sem medo do porvir. Melhor faríamos se nossos destinos fossem traçados somente por nosso Pai Celeste, se acreditássemos em todos os momentos que em suas mãos que em suas mãos que melhor estaremos. Às vezes nos rebelamos, eu sei, e muitas vezes prejudicamos a nós mesmos. Sempre que conseguirmos nos manter no caminho da luz e perseverança, exemplificados por Jesus, saímos vencedores. Fiquem em paz. Então, uma mensagem também que chegou, né, com um tema evangélico, com um tema estimulante. Então a gente vê que nem sempre, né, a gente vai encontrar aquelas tragédias do mundo espiritual, né, aquelas tragédias pessoais, que, como eu falei para vocês ontem, são essas mensagens que são para nós mais instigantes, mais estimulantes, que despertam em nós a maior curiosidade de sabermos como é a vida dos espíritos no plano espiritual. Então, por quê? Quando chega uma mensagem evangélica, é uma mensagem que a gente não sabe quem mandou. Quando alguém traz um depoimento, a gente começa a ficar imaginando essa história, essa novela, né, que o espírito vive nessa realidade. Então, a gente teve hoje aqui, essa aqui também, mais uma mensagem um pouco mais genérica. Vamos para uma outra agora. Sinto-me tão cansada que nem forças para chorar ou me lamentar eu tenho mais. Realizar esta conexão, ditar esse texto, estão exaurindo o que ainda me restava de forças. Sinto-me cansada, sem forças, prostrada, sem ânimo nem coragem para mudar essa situação. Não sei como cheguei a esse ponto. Pouco me lembro do que fiz ou de como agi em tempos passados, mas é como se houvesse ao meu lado um ralo por onde minha energia se esvai. Durmo e não descanso. Repouso e não recobro as energias. Sinto uma enorme vontade de nada fazer, nada dizer, nada pensar. Queria me transformar no nada, sem pensamentos, sem personalidade, sem história, sem sentimentos, sem vontade. O nada. Não sei se algum dia vou conseguir mudar essa situação. Minha mente está tão vazia que não consigo imaginar nada.
tampouco aguardo por mudanças ou melhorias. Um segundo depois do outro, sem planos nem expectativas. É como eu vivo. Adeus. Essa mensagem ela trouxe para nós uma descrição, né, essa médium, trouxe uma descrição de como foram as impressões que ela teve, quais foram as impressões que ela teve no momento da psicografia. Então ela colocou assim, que era uma moça na casa dos seus 25 anos, muito abatida, cabelos castanhos lisos divididos ao meio, pele muito branca, olhos castanhos escuros, altura mediana. Pareceu-me suicida e passando por um processo de vampirização, sem consciência de ambas as situações. Então essa aqui foi a impressão que a médium teve naquela hora. Então a gente viu que nós temos desde aqueles espíritos que demonstram realmente uma motivação para transformar a sua realidade, e ao mesmo tempo nós vemos um espírito completamente prostrado. E nós temos uma passagem no livro Céu e Inferno, em que Kardec, conversando com São Luís, sobre um espírito que se comporta dessa forma, um espírito sem nenhum tipo de motivação para se transformar, São Luís respondeu para ele o seguinte, que é muito mais difícil a transformação de um espírito nessa condição do que um espírito revoltado. Porque o espírito revoltado é como se fosse uma tempestade. O vento está em movimento, está chovendo, que se você conseguir mudar as forças dessas energias, você vai transformar o vento em algo saudável e a chuva em algo produtivo. Agora, se você pega um dia em que você não tem vento, em que você não tem chuva, você não consegue produzir nada. Então o espírito nessa condição dá muito mais trabalho, talvez, se for um suicida, que é o que parece para nós aqui, é um espírito que vai demorar várias encarnações para começar a se recuperar. Enquanto que aquele espírito rebelde que se mostrou ali, basta que você consiga acender dentro dele uma nova motivação, que ele vai usar aquela mesma energia raivosa por uma energia caridosa. E aquele que não tem energia nenhuma, esse é o mais problemático. Então vimos aqui mais uma, né? A Isis lembrou, né, principalmente na época aqui do Brasil, nós tivemos o mal do século, né, em que poetas escreviam as suas histórias assim, das mais dramáticas, das mais dolorosas, né? Então desencarnavam por causa de tuberculose. Tamanha era a apatia em que eles se encontravam, que eles acabavam baixando o seu sistema imunológico e desencarnavam por causa de uma pneumonia, por causa de uma tuberculose. Né? Então essa época, esse período no Brasil também nós tivemos muito isso. Então esse espírito estava aqui. Então, como foi colocado, pela impressão que a médium teve, o espírito não sabia o que tinha acontecido, não sabia do seu passado, não sabia sequer da sua condição. E era um espírito que estava ali sendo vítima de uma vampirização, provavelmente de inimigos do seu passado, ou mesmo de espíritos oportunistas também. Vamos para uma próxima. Mais um. Uma vez me disseram que a pior dor era a moral. Na época, fiz pouco caso do assunto. Hoje, porém, tenho que admitir que não há nada pior do que o arrependimento e o remorso. Saber que fiz o mal a alguém, a pessoas queridas e que confiavam em mim, causa-me tremendo mal-estar. Por que agi tão mal? Por que fiz o que fiz? Por alguns poucos minutos de satisfação? Por algumas risadas inconsequentes? Ora, a vida é muito mais do que alguns poucos momentos de falsa alegria. Passado tanto tempo, aqueles a quem ofendi já me perdoaram, tenho certeza, mas eu mesmo não consigo fazer o mesmo. Se houvesse uma máquina de voltar no tempo. Minha maior dificuldade hoje é desculpar a mim mesmo, é reconhecer o quanto sou capaz de ser insensível às dores alheias, quão duro meu coração pôde ser. Tento diariamente superar isso e recomeçar. Preciso seguir em frente, deixar para trás os erros, mas me sinto como se estivesse preso num lodaçal de lamentos e pecados. Um grande amigo que tem me ajudado nesse recomeço tem me aconselhado muito a deixar o passado no passado, a aprender com os meus erros e a não voltar a cometê-los. Eu realmente espero ter aprendido a lição, e se algum dia for novamente colocado à prova, peço a Deus que me dê forças e serenidade para raciocinar com a cabeça, e não com o coração. Que Ele nos abençoe e proteja sempre. Então essa foi a mensagem desse espírito. E aqui a gente vê que os espíritos sempre lembram isso, né? Porque o mais difícil para nós, como já foi falado, eu já falei várias vezes e vale a pena sempre repetir, nós temos duas grandes âncoras
que nos impedem de evoluir. É o medo e a culpa. A culpa exige de nós o auto-perdão. E perdoar é muito mais fácil do que nós nos auto-perdoarmos. Ou seja, aquilo que os outros nos fazem, nós podemos até relevar. A pessoa se transforma, a pessoa se arrepende, muitas vezes ela sofre, esse sofrimento para nós acaba quebrando essa barreira e tudo mais, mas perdoarmos a nós mesmos é algo muito difícil. Então por isso que eles insistem, não apenas no perdão, mas também no auto-perdão. E aqui nós vemos um espírito preso naquele seu passado delituoso, em que, embora tenha recebido, pelo menos essa impressão que ele deixou, tenha recebido perdão daqueles que sofreram por causa das suas ações, ele mesmo não consegue se perdoar. Então é aquele espírito que vai reencarnar, que vai se deparar de novo com aquelas pessoas para um novo aprendizado, e vai ficar o tempo todo sofrendo as consequências daquilo que ele viveu. Lamentando, com medo de errar de novo, se submetendo, perdendo muitas vezes a iniciativa daquilo que ele precisa viver. Vamos para a próxima. Essa daqui, deixa eu ver o tamanho dela. Tá, vamos lá. Tá. É difícil para mim dizer há quanto tempo vivo nesse desconforto de não saber para onde ir, com quem falar, onde vivo. E afinal, quem sou agora? Lembro-me pouco da transformação. Sei que era uma tarde chuvosa quando meu carro foi atingido por outro na estrada, a caminho de casa. Fiquei muito tempo no hospital desacordada, pois me machuquei muito no acidente. Meses depois acordei sem me lembrar de praticamente nada, chamando por meus entes queridos, saudosa que estava deles. Enfermeiros e médicos vieram me sacudir. Todos, porém, pessoas para mim desconhecidas. Vieram me acudir, né? Todos para mim pessoas desconhecidas. Apesar do tamanho desvelo, eram todos estranhos. Tratada com muita paciência e carinho, aos poucos fui tomando consciência do que havia ocorrido. Eu estava em outra dimensão, estava na verdadeira vida, e aqueles por quem eu chamava se encontravam em outro plano da matéria. Foi duro aceitar isso tudo. Foi muito doloroso, apesar de pensar que não mais os veria. Chorei, revoltei-me, perguntei inúmeras vezes do porquê daquilo tudo, e só ouvia como resposta que tudo tinha um motivo, que tudo acontecera por vontade divina e que era o melhor para mim. Foi duro, foi muito duro. Mas nada como o tempo para colocar no lugar os nossos pensamentos e emoções. Hoje convivo de maneira melhor com essa dor e com as saudades imensas que tenho de todos. Mas sei que o melhor que posso fazer por mim e por aqueles é seguir em frente em minha jornada. Acredito que Deus queira o melhor para todos nós que somos seus filhos, e entrego a Ele minha vida e meu coração. Abraços fraternos a todos. Aqui a descrição. Era uma moça jovem, de 20 e poucos anos, cabelos castanhos lisos repartidos ao meio, pele bem branca e sorriso tranquilo. A mensagem demorou um pouco para começar, mas uma vez começada veio em avalanche, ultrapassando o tempo dos trabalhos para a psicografia. Então ele chegou assim no finalzinho, né? Então o que a gente vê aqui também é uma nova experiência de um espírito que viveu o trauma da desencarnação, sem nenhum conhecimento da realidade da vida espiritual, se revoltando. Então aqui percebe que aquilo que ela disse foi aquilo que ela aprendeu com as instruções que ela recebeu dos amigos espirituais. Mas não significa necessariamente que ela tenha assimilado isso de fato. Então ela fala assim, olha, eu sei que eu tenho que ter paciência, eu sei que eu tenho que aceitar, mas não significa que ela esteja de fato aceitando. E essa é uma experiência que, infelizmente, a maioria de nós, a esmagadora maioria de nós, vai enfrentar. Porque nós temos um apego muito grande ainda com a realidade da vida física. Com os fatos, com as pessoas, com as nossas posses, com o nosso patrimônio, seja ele qual for. Então nós continuaremos ainda sofrendo essa separação. Mesmo que digam para nós, olha, fica calmo, é vontade de Deus, isso vai fazer bom para você, isso vai ser bom para você, etc, etc, etc. Então muita gente não vai conseguir assimilar isso de imediato. É um processo de transformação que vem gradualmente. André, aqui lembrei do lindo trabalho do Chico com suas psicografias, tantos espíritos e seus familiares auxiliados. É um desses casos, né, André? Porque a gente vê sempre depoimento de famílias que trazem ali o seu depoimento sobre psicografias e dessas psicografias contem um alívio, a alegria e tudo mais. Mas a gente nunca vê como é que o espírito se sente. Nesse caso, por exemplo, um espírito que sofre muito
né? E nesse sofrimento, essa psicografia ou essa ideia da possibilidade de comunicação é para ela também um grande alívio, principalmente, né? O Leonardo colocou: bom dia, Léo. No depoimento anterior, a moça estava depressiva e diz que está sofrendo, mas não se lembra de suas atitudes. Eu entendo que para a pessoa ser julgada no campo espiritual, o juiz precisa ler as acusações contra o réu, para que se façam notórias as testemunhas presentes. E porque ela está sendo julgada, se a pessoa não tem registro da memória de seus atos, como ela poderá aceitar ser julgada e posteriormente condenada? É uma pergunta interessante, sim, né? Porque quando a gente fala sobre essa questão da condição dela, a gente vê uma situação semelhante com o André Luiz, que ele conta no início, no primeiro capítulo do seu livro Nosso Lar, que ele ficou durante quase 8 anos nessa condição de perturbação. E na verdade não significa que espíritos falem para ele o que aconteceu. A dificuldade que nós temos é a aceitação do espírito com essa nova realidade, né? Então, sem dúvida, aqui na verdade não foi um julgamento que ela teve, mas foi ali o depoimento que ela trouxe, mostrando da forma como ela vivia. E essa experiência que ela viveu, sem dúvida nenhuma, foi muito perturbadora, né? Estava sendo muito perturbadora quando ela trouxe para nós. Isso já são 6 anos dessa psicografia. Desses 6 anos para cá, pergunta a ela: conseguiu realmente aceitar essa nova condição? Né? Porque tem no livro Os Mensageiros, ou foi no Mundo Maior? Eu acho que foi no Mundo Maior. André Luiz conta um relato de uma senhora que ela tinha sido senhora de escravos. Uma grande fazenda aqui nessa região sudeste e tal. Tinha os seus escravos e ela foi acolhida no plano espiritual. E aí ela dizia assim: eu estou aqui com vocês, mas eu quero saber onde estão meus escravos. Então, mesmo ela tendo sido acolhida, tendo sido esclarecida, ela continua ainda com aquele mesmo comportamento que ela tinha quando estava no mundo físico, né? Então, assim, para nós, cada um vai aceitar essa nova realidade, cada um vai assimilar essa nova realidade. E pela passividade dela, por mais que você falasse, ela certamente não aceitaria, que ela queria simplesmente desistir. E muitos suicidas vivem isso. O suicida comete o suicídio por uma grande desilusão que ela teve. No mundo espiritual, muitas vezes ele quer continuar sendo um suicida. Porque aquela coisa: eu sei que eu me matei, mas eu continuo lembrando daquilo, eu quero me matar de novo. Então os espíritos querem simplesmente desaparecer e eles não conseguem. E é por isso a grande dificuldade de reerguê-los para o caminho da evolução. O Armando colocou: vejo que mesmo não sabendo a sua situação, o espírito passa por todas as tuas dores até que venha o arrependimento, para aí ter a compreensão do que está acontecendo. Faz parte desse processo também, né? Então a gente vê que realmente não é assim: você chega no plano espiritual e você é imediatamente assistido. Muitas vezes a dor dessa pessoa faz parte de um aprendizado também, dela entender, dela se esclarecer, dela demonstrar fé, dela demonstrar motivação. Então, mais uma vez, esse tipo de comportamento é como acontece mais ou menos quando a gente fala sobre o sofrimento dos animais. Como é que a gente vai entender o sofrimento dos animais? A gente não vai entender, porque a nossa ideia de sofrimento está relacionada com castigo. Como é que um animal pode sofrer se ele não teve motivo para ser castigado? E aí Emmanuel nos lembra sempre que a dor, ela nem sempre é um castigo, mas a dor ela pode ser um impulso para que você possa evoluir, para que você possa sair daquela condição. Então, mesmo que nós não compreendamos, como a gente comentou no início, tem muito do que acontece nesse mecanismo evolutivo do plano espiritual foge completamente do nosso entendimento, da nossa compreensão. Mas isso não significa que ele não esteja certo. Então, mais uma vez, né, vendo esse depoimento, e essa é uma das características brilhantes que o Espiritismo tem, é exatamente trazer para nós essa realidade do mundo espiritual, para que a gente possa já antecipar qual vai ser a nossa realidade, ainda que seja de modo bastante superficial. Então, se eu tiver tal comportamento, eu vou ter tal reação no mundo espiritual. É a lei da ação e reação. E como diz Raul Teixeira, tal vida, tal morte. E aquilo que você vive hoje é aquilo que você vai continuar vivendo amanhã. Então o trabalho de transformação que nós podemos empreender a partir de agora é fundamental para que a gente chegue no plano espiritual colhendo os frutos dessa semeadura que a gente tem feito agora. Do contrário, se a gente viver em função de prazeres, em função da apatia, no plano espiritual nós vamos dar continuidade nesse tipo de comportamento. Então é uma forma, esse depoimento que os espíritos trazem, de nós fazermos uma autoanálise. O que eu estou fazendo da minha vida? Porque por mais que eu negue, por mais que eu rejeite, essa é a realidade do plano espiritual. Ah, mas quer dizer então que o Espiritismo é o dono da verdade? Não é o dono da verdade, mas esses depoimentos são verídicos. Se você quiser ignorar, você pode até ignorar.
se você aceitar e começar a refletir sobre eles, certamente isso vai provocar um efeito muito positivo sobre você mesmo, ou sobre nós mesmos. Vamos em frente. Né? O Hermes lembrou aqui que viver bem não significa uma vida de luxúrias, né? De vida de prazeres. O Zé colocou aqui, né, o que faz a gente sofrer com arrependimento é devido à nossa impressão que somos perfeitos e evoluídos, né? Nosso senso de perfeccionismo, ou nossa arrogância diante do perfeccionismo, né, Zé? Principalmente. Vamos para outra mensagem, mais uma aqui para nós. Vamos lá, está aqui, pronto. Preparados? Então vamos lá. Até que enfim, pensei que não fossem começar mais. Estou aqui há horas esperando e só agora vocês chegam? Se fossem meus serviçais já estariam na rua. Estou acostumado a ser servido a tempo e hora. Não tenho paciência para esperar. Sempre fui servido e assim pretendo continuar. Meus últimos serviçais foram os piores de todos. Sumiram sem qualquer explicação, deixando-me aqui sem os seus préstimos. Não que fossem grande coisa, mas acabavam fazendo algum trabalho no dia a dia. Não sei aonde foram. Sumiram sem deixar pistas? Ai deles, quando eu os encontrar, vão se ver comigo. Quanto a vocês, que da próxima vez estejam prontos mais cedo. Tenho muito a fazer e não posso ficar aqui esperando vocês. E foi embora. A resposta, que a impressão da médium, ela trouxe para nós a seguinte descrição do espírito. Era um senhor grande, alto e um pouco gordo. Tinha barba e tinha um rosto sério. Usava barba e tinha um rosto sério. Tive que começar a mensagem logo no início da prece de abertura. Tamanha era a impaciência. Fim da mensagem, ele se foi, não permanecendo para ouvir as doutrinações. Então eu já comentei com vocês sobre essa mensagem, né? Então, pois é, dá pra gente ver a arrogância dele. Porque como vocês viram aqui nessa pequena coletânea que eu separei, os mais variados comportamentos, os mais variados temperamentos que nós encontramos entre esses espíritos. Deixa eu ver outra aqui. Esse aqui já foi. Deixa eu pegar uma outra aqui. Então, esse é um exemplo que nós temos do plano espiritual. Deixa eu ver aqui. Tá. Né, esse é um comportamento do plano espiritual, também de um espírito endurecido. Nós vemos dois espíritos com esse comportamento, um espírito sofredor, vários espíritos esclarecidos e tudo mais, né? A Isis lembrou, né, como se houvesse sua própria escolha e você vê e passa por tudo no mundo espiritual de acordo com a sua consciência. Sim, é o que você vive, né? Quando você faz uma viagem, esse é um exemplo que eu sempre trago para vocês, se você vai a um aeroporto e você embarca para Tóquio, para fazer uma viagem lá na Terra do Sol Nascente, quando você embarca num avião aqui, você desembarca lá, não houve um processo de transformação moral durante a sua viagem. Você sentou, você comeu, você dormiu, você conversou e desembarcou do outro lado exatamente como você saiu, a menos que tenha acontecido alguma experiência importante, significativa, marcante, durante a sua viagem. Então, a morte para nós nada mais é do que essa viagem, esse processo de transformação, em que você embarca num aeroporto e desembarca em outro. Embarca num porto e desembarca em outro. E para quem não tem dinheiro, embarca numa rodoviária e desembarca na outra, não tem problema. Então, a gente vê que são pontos diferentes onde você inicia e onde você termina esse processo de mudança, e o que você vai continuar sendo do outro lado é exatamente a mesma coisa que você vive. O que pode acontecer, como a gente viu, são essas viagens mais demoradas, em que espíritos sofrem, em que espíritos têm tempo para refletir, para lamentar, para se enraivecer, para depois desembarcar de um modo diferente, mas aí já é uma viagem do outro lado, né? O Dudu colocou, né, isso acontece mesmo, psicografar antes da prece. É muita vibração da presença do espírito, né? O doutrinador tem que entender esse processo, né? E tem que disciplinar o espírito também, porque esse espírito, como a gente viu, ele é extremamente arrogante, né? Então esse era um espírito que tinha que chegar e falar assim, ó, quieto que não está hora de começar. Mas a gente viu que a força do espírito, ela é muito mais poderosa do que o médium nesse caso, né? Deixa eu ver aqui, o Braz lembrou aqui, né, o espírito que mais achei graça de sua postura pelos relatos, e sua aparição foi o tal do Zé Grosso, né? Assustava, era quase um santo também, né, Braz? O Hermes lembrou ali que o espírito, por exemplo, desencarnou e ele ficava se perguntando cadê os empregados dele. Aonde ele se encontrava? Se encontrava preso em sua residência? Se encontrava vagando no plano espiritual? Isso a gente não tem esses detalhes, mas a gente pode imaginar o cenário em que ele viveu. Vamos para mais outra mensagem. Está acabando já, tá, pessoal? Daqui a pouquinho a gente termina com as mensagens e
Amanhã a gente volta para o estudo normal. Só queria trazer para vocês esses depoimentos que eu acho que eles são muito significativos. Vamos lá? Meus queridos irmãos, nessa data tão especial, quando se celebra a imolação do Deus vivo aqui na Terra, aquele que nos mostrou o verdadeiro Evangelho do amor e de fraternidade, venho até vocês com um pedido especial. Por mais difícil que estejam sendo esses tempos, por mais sofrimentos que vejamos todos os dias ao nosso lado, por mais catástrofes e tragédias que as imagens na televisão lhes mostrem, não percam a esperança num futuro melhor, num planeta regenerado, numa fraternidade real e desinteressada entre os povos da Terra. Sei que tudo parece ruim demais, e a falta de esperança é moeda corrente nos rostos e corações mais sensíveis. Por isso tudo rogo a vocês que a fé do futuro permaneça forte dentro de vocês, que a certeza de um amanhã glorioso se faça presente em seus corações, como uma nova manhã que se anuncia após a noite escura. Não falta tanto assim para vocês chegarem lá, embora sejam esses dias mais difíceis e que mais vão testar sua fé e abnegação. Mas não desistam. Vocês sabem que valerá a pena, porque já têm conhecimento e discernimento suficiente. Tenham fé em Deus e no amanhã. Essa mensagem foi recebida na Sexta-feira Santa, às vésperas da Páscoa, por isso que fala da imolação de Deus aqui na Terra. Né? Então, também traz para nós aqui a mensagem de um Espírito que nos ajuda, fortalecendo a nossa fé, nos dando motivação, nos dando ânimo, principalmente. Né? A Fraterna lembrou aqui, né, nem sempre as mensagens são de espíritos desencarnados. Né? Também, a mesma coisa. Né? Nesse caso aqui, todos se identificavam como desencarnados. Né? É que ontem a gente estava comentando, Isis, né, uma sobrinha dela, que estava num estado de coma, ou seja, estava ainda encarnada, por causa de uma doença grave, né, uma doença terminal, e mesmo assim ela se manifestou e psicografou estando no estado de coma. Então, como Kardec já também trouxe para nós psicografias de pessoas vivas, que nós já lemos aqui inclusive, né, então são casos assim mais raros, né, porque o espírito, para psicografar, ele precisa de um desprendimento muito grande do corpo físico, de uma leveza de consciência muito grande, diferentemente dos espíritos que são muito apegados, né, e que nesse estado de coma acabam sofrendo a influência do organismo. Vamos lá, uma nova mensagem. Deixei este planeta quando meu filhinho nasceu. Ele chegando, eu indo embora. E partindo no momento, ao mesmo tempo de imensa alegria e de enorme frustração, porque que mãe não quer ver seu filhinho nascer? Deus me privou dessa alegria, sabe-se lá por qual motivo. Com imenso pesar em meu coração, aceitei o que fora determinado pelo plano maior. Há pouco tempo tive permissão para visitar meu antigo lar e rever meu anjinho. Isso só aconteceu porque tinha méritos para isso e também por um pouco de insistência da minha parte junto àqueles que aqui me orientam. Pensei que estava equilibrada e que essa seria uma visita só de alegria e descobertas. Porém, vê-lo já com 5 anos, brincando, conversando, indo à escola, ao mesmo tempo em que encheu meu coração, me encheu de alegria, inundou meu coração de tristeza por tudo aquilo que não havia vivenciado. Depois que fomos embora, já mais serena, compreendi que algumas vezes nosso coração trai nossa força de vontade e fraquejamos diante das dificuldades. Agora já me encontro equilibrada novamente e feliz por ter tido a graça de rever meu anjinho. Mas sei que nossas vidas têm que seguir como linhas paralelas. Ele lá, aos cuidados do Pai zeloso, eu aqui, aprendendo novas verdades. Fiquem com Deus. Aqui uma psicografia. Aqui é a descrição, né, o comentário da médium a respeito dessa mensagem. Ela diz assim: foi uma mensagem diferente, porque usualmente são os filhos que contam como é viver do lado de lá. A visita ao seu antigo lar deveria ter acontecido mais à frente, e só aconteceu antes por insistência da mãe. Percebe-se que fora ainda cedo, já que ela se emocionou demais e ainda sentiu pena de si mesma por tudo aquilo que não vivenciara. Ao final, acredito que tenha acontecido um pouco de animismo, né? Isso a médium comentando. Porque a expressão nossas vidas têm que seguir como linhas paralelas não me é nem um pouco estranha. É que desde o trecho da visita, né? Desde o trecho da visita que ela fez, a dirigente do trabalho havia autorizado o início da psicofonia, que essa noite foi especialmente produtiva,
e a minha concentração ficou realmente prejudicada diante de tantas falas simultâneas. De qualquer forma, o recado foi dado. Né? Então aqui, mais uma mensagem. Exato, Brasil, exato, né? André Luiz, assim também. O próprio Camilo Castelo Branco também, ele foi levado a visitar os seus filhos, que estavam completamente desorientados em suas vidas por causa do suicídio do pai. Então, duas mensagens que são bastante perturbadoras também, que a gente sempre acha, né? Que os espíritos querem visitar suas famílias, os espíritos querem a sua convivência, mas nem sempre eles estão preparados para isso. E em muitos casos, esse desequilíbrio que eles vivem provocam também um desequilíbrio na família, pela influência espiritual que um exerce sobre o outro. Leonardo colocou para nós aqui, né, hoje há muitas pessoas com enfermidades, e muitos dizem que elas no passado fizeram alguma maldade, e agora reencarnados estão pagando por tudo que fizeram. Acha isso verdadeiro, pagar por atitudes passadas? Olha, o que a gente lembra sempre é assim, Leonardo, que toda vez que você tem algo na sua vida que independe da sua vontade, porque muitas pessoas ficam doentes porque tiveram uma vida desregrada, mas outras são acometidas por doenças e experiências que fogem do seu controle. E Kardec lembra, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que se chama Bem-aventurados os aflitos, que fala das aflições atuais, que nós mesmos provocamos, pelas nossas escolhas e tal, e das aflições passadas, que são aquelas que vêm como consequência de desequilíbrios anteriores. Então, geralmente, as doenças, as limitações, são resultado de desequilíbrio que nós provocamos e que elas vêm como uma forma de nós reaprendermos com aquela experiência. Geralmente. Agora, pode acontecer que muitos espíritos vivam certas experiências como provas pessoais. Vamos supor, por exemplo, o indivíduo desenvolve uma doença, e não vou nem falar qual é a doença, senão você vai falar assim, essa é a minha doença, eu fui assim também. Então, numa determinada doença que tira dele liberdade de ação, em que ele tem restrições de várias ordens. Essas restrições, para ele, seria... Porque quando a gente faz um planejamento reencarnatório, você planeja toda a sua história de acordo com aquilo que você precisa aprender ou reaprender. Então você faz um planejamento, eu quero fazer isso, quero viver dessa forma para alcançar esse objetivo. Aí você coloca uma cláusula, aquele asterístico lá embaixo, né? E você diz assim, caso eu me desvie desse caminho, que essa experiência me venha como um limitador, como uma restrição. Então você está vivendo a sua vida, de repente você conhece uma galera, começa então a viver experiências assim que são meio complicadas, e aí então entra em prática aquele plano B, em que você sofre uma situação, em que você simplesmente se afasta daquilo que você teve. Então o nosso planejamento reencarnatório, ele não é restrito, ele não é fechado dentro de um único caminho. São muitas as variáveis que podem acontecer, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E pelo fato de nós termos livre-arbítrio, as nossas escolhas nem sempre vêm para nós como algo construtivo. Então, por isso a gente coloca algumas restrições, ou até mesmo os amigos espirituais nos propõem essas restrições, percebendo que nós temos motivos para alcançar esses propósitos, mas nem sempre nós temos força de vontade para isso. Como foi o caso daquele espírito que nós lemos no início, que viveu o alcoolismo, que bebia, que tinha os amigos e tal. Nessa nova experiência ele pode colocar assim, olha, eu quero já nascer com uma cirrose hepática, para que logo de cara eu tenha restrição com álcool. Se eu colocar uma gota de álcool na boca, meu corpo vai se desequilibrar, eu vou sofrer muito. Então ele pode optar por esses sofrimentos como sendo uma limitação. Então, se por acaso é algo para ele que vem como restrição para que ele possa evoluir com mais segurança, isso não significa necessariamente que aquela doença esteja relacionada com algo do seu passado. Agora, pode acontecer que, em virtude de algo do seu passado, de um prejuízo que ele causou a si mesmo, ou de algo que ele precisa aprender a lidar, venha essa experiência de doença. Então, quando você fala pagar, como o Hermes lembrou lá em cima, é mais um castigo. E a gente não pode mais, a ideia do castigo para nós já não pode mais existir. A gente tem que pensar sempre assim, no aprendizado. Algumas vezes você aprende vivendo numa família equilibrada, tendo uma vida saudável, tendo um corpo saudável, tendo uma mente saudável. Outras vezes você vive uma experiência tendo uma família problemática, vivendo num ambiente difícil, com um corpo doente, etc. e tal. Cada espírito tem ali a sua experiência para viver.
Leonardo colocou no caso do coxo do templo de Jerusalém, aquele homem era desprezado por seus compatriotas judeus. Uns diziam, o pai dele deve ter pecado, outros diziam, ele está pagando pelas suas atitudes do passado. O deficiente ouvia aquelas pessoas fazerem suposições sobre a sua condição. Mas Pedro, movido pelo Espírito Santo, disse, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, né? E continuou, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Na autoridade, em nome de Jesus, levanta e anda. São experiências de aprendizado que... O que são os milagres que a gente chama hoje? São intervenções do plano espiritual meritórias, em que você fazendo por merecer, e havendo o compadecimento do plano espiritual, há essa assistência. Mas muitos de nós temos grande resistência para isso. Né? Porque quando nós nos livramos de um problema, o aprendizado vai embora junto, então a gente volta a cometer aqueles mesmos erros. Né? Então tudo para nós é aprendizado. Sempre assim. Então, expiações, provas, são todas experiências que servem para o nosso aprendizado. Se eu tiver alguma coisa para consertar no passado, essa experiência dolorosa, ou não, porque pode não ser dolorosa. Como eu falei para vocês já, nós tivemos aquele exemplo de um médico que praticava abortos. Aí todo mundo diz assim, se ele praticou 50 abortos, então tomara que ele seja abortado 50 vezes. A gente usa muito a lei de Talião, aquela lei da reciprocidade, né? Você faz, você paga. Mas as leis de Deus, elas têm um propósito diferente, que não é de punição, mas de aprendizado. Então esse médico que porventura tenha cometido tantos abortos, ele pode reencarnar como médico missionário, atendendo crianças carentes. E muitas vezes essas mesmas crianças que vieram carentes e doentes foram as suas vítimas do passado. Então a gente vê que ele começa a viver essa experiência criando uma relação afetiva e não necessariamente uma relação de dor. Então cada espírito, de acordo com o seu mérito, de acordo com o seu esclarecimento, de acordo com o seu real arrependimento daquilo que ele fez, ele pode trabalhar a sua reparação através de processos não tão dolorosos. Então cada um de nós temos ali a oportunidade de crescermos. Tá? E pessoal, a última mensagem, 2 minutos para a gente fechar aqui o nosso estudo de hoje. Só para a gente lembrar aqui e depois a gente encerra aqui o nosso estudo. Vamos lá. Acho minha situação no mínimo curiosa. Passei os últimos anos de minha vida em uma cadeira de rodas. Foram 10 ou 12 anos, já não me recordo bem. Tinha algum conhecimento de vida além da morte, nada muito profundo, mas algumas pinceladas. Tinha plena convicção, por tudo que já havia lido, de que em aqui chegando não usaria mais a cadeira. Aliás, ela nem viria para cá. E qual não foi minha surpresa ao constatar que não conseguia caminhar sozinho, que minhas pernas ainda não suportam o peso do meu corpo. No primeiro momento não entendi nada. Passados alguns meses, algumas coisas começaram a se clarear em minha mente. A primeira delas é que antigos hábitos são difíceis de serem abandonados. E essa era uma rotina nos meus últimos dias. José, meu grande amigo por aqui, garantiu-me que isso é passageiro, mas achei que seria útil vir até aqui, com sua ajuda, narrar esse fato. Tenho confiança de que esse homem velho que ainda existe em mim, aos poucos vai me abandonar. E não é só quanto a andar, mas elas morais, defeitos de comportamento, inveja pelos que os outros têm, tudo isso passa a ser abandonado como uma roupa velha, como uma cadeira velha. Agradeço a Deus pela oportunidade de vir até aqui. Passem bem. E aqui então a descrição da médium sobre essa experiência. Durante a prece de abertura, vi esse senhor chegando na sala. Ele veio do lado das janelas, onde é claro não havia janelas, mas um piso plano e largo. Ele movia a própria cadeira e ao seu lado esquerdo estava um outro senhor, pouco mais jovem, pele morena como dos indianos, cabelo liso, túnica branca. Ao se aproximar de nossa mesa, perguntou a seu acompanhante onde deveria se dirigir, e foi informado que deveria virar à direita, lado em que eu estava sentada. Ele usava terno cinza claro, camisa branca, gravata vermelha e sapatos pretos sociais. Pouca coisa obeso, cabelos grisalhos penteados para trás, como se estivessem com gel. Rosto limpo, sem barba ou bigode. Além desse fato de o ver entrando, outra coisa me chamou a atenção foi a minha letra. Escrevi com letra de forma, uma separada da outra, diferente. Depois ficou até meio complicado para ler, já que as palavras se misturavam, mas não consegui escrever na forma tradicional. Novamente, logo após a finalização do passe, a dirigente autorizou o início da psicofonia, o que me atrapalhou no primeiro momento, mas depois retomei a concentração.
Então aqui mais uma vez, né, uma descrição bacana falando sobre hábitos que nós temos, que é o caso daqueles espíritos que pedem o óculos, que pedem a bengala, espíritos que ainda sentem dores, exatamente por causa, né, desse comportamento, por causa dessa condição. Leonardo colocou, as pessoas faziam suposições, deve ser por isso ou aquilo, mas o coxo ele chorava, ele se sentia desprezado e humilhado. O que será que fiz, o que será que meus pais fizeram? Mas Pedro acabou com essas suposições, nenhuma maldição há para aquele que crê em Cristo Jesus. Né? Então sempre lembrando dessa grande transformação que nós precisamos ter, e a transformação de fato, e que ela seja meritória e que seja produtiva também. Muito bem, pessoal, fechamos por aqui então esse nosso tema livre de hoje. Né? Eu espero que essas mensagens que nós lemos aqui, que nós conhecemos, né, tenham sido proveitosas para vocês. Eu sempre achei que valia a pena a gente fazer leitura para a gente conhecer a grande variedade de situações que o plano espiritual pode nos apresentar, pode nos oferecer, nós podemos aprender com isso também. Né? E como Kardec sempre traz para nós o céu e o inferno com muitas psicografias, a gente complementa com outras psicografias de espíritos comuns, de espíritos mais sábios, né? Trazendo para nós esse ensinamento moral tão importante para a nossa transformação. Então essa é a realidade do plano espiritual. E essa então é aquilo que o Espiritismo pode trazer para nós em termos de aprendizado. Então, pessoal, fechamos por aqui o nosso tema livre desse mês. A gente volta agora só no mês de abril, que vai ser no dia 24 de abril, né, na última quinta-feira do mês. E até lá a gente pensa, né, como é que vai fazer. Né? Então, peço desculpas pelas dúvidas que vocês podem ter por causa